Muito bem, de volta com as ondas da mais ouvida Alternativa FM, ligada em todo lugar, alta voltagem, oferecimento restaurante Divino Sabor, supermercado Santa Isabel Rediúba, competição móveis, doutora Ana Paula Siqueira, doutora Rita Girardi, endocrinologia, amigos da construção, a loja do Marcelo Jardim, Titoleri Veículos, a sua autorizada Volkswagen, para Bicas de toda a região, Edificarte, construtora e incorporadora. Muito bem, eles estão aqui na minha frente, a doutora Cristina e esse arquiteto fera. Bom dia, doutora Cristina. Bom dia, William. Bom dia, caríssimos ouvintes da Rádio Alternativa. Bom dia, Paulo. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. A partir de agora, eu sou plateia. Simbora, doutora Cristina, pilotando a máquina do som. Paulo, é um prazer estar com você aqui e para todos os convidados que vêm a primeira vez eu faço uma única pergunta, o resto é um bate-papo. Quem é Paulo Cevaroli? Primeiro, bom dia, doutora Cristina, bom dia a todo mundo que está ouvindo. E quem é Paulo Cevaroli? Bom, é uma pergunta um pouco difícil da gente responder, né? Mas eu sou um rapaz novo que pensa na arquitetura como uma arquitetura possível e tenta ao máximo levar isso para todo mundo de uma forma mais fácil e acessível. Então, eu sou uma pessoa que tenta pensar no todo para que no final eu consiga agradar todo mundo. Então, acho que eu sou uma pessoa nova, pensante e que tem criatividade e tudo mais para que a gente possa desenvolver esses projetos aí. Você é formado em arquitetura? Sim, sim. Bom, o meu currículo eu fui para fazer design de imóveis no IF, em Juiz de Fora. Então eu cursei o design de imóveis no IF. E logo depois eu tentei a faculdade de arquitetura, a Federal. Só que eu não passei na prova prática. E aí eu fui e tentei no SES. E aí lá no SES eu consegui passar e fiz os 5 anos da faculdade, né? Então você trabalha com as duas coisas, arquitetura e design de interiores. Sim, sim. E hoje em dia atuo também nas prefeituras, fazendo a parte de urbanismo, né? Toda a parte de paisagismo que a gente tem nas prefeituras. O Paulo, quando a pessoa chega para contratá-lo para fazer um projeto, por exemplo, de uma casa, é todo um trabalho desenvolvido, né? É toda uma conversa preliminar. Como é que é isso? Explica assim para as pessoas entenderem. Porque, geralmente, antigamente, Paulo, antes do programa eu te falei, né? Sim. Que não tinha arquiteto nessa região, sim, né? Eu lembro que em 1980... eu fui fazer um projeto da minha casa em Guarará e só tinha engenheiro. Mas eu cismei que eu queria um arquiteto, porque eu queria passar a minha ideia. Sim. Eu queria uma coisa diferente. Entendeu? E consegui um arquiteto no Rio, que por acaso, olha como é a vida, estava passando por Guarará, parou para tomar um café, conversando com ele, chamava Célio. E eu falei com ele que eu tinha uma ideia, um sonho. E assim a gente fez amizade e ele fez meu projeto. Mas não havia isso. A pessoa, o próprio, às vezes era o próprio cliente que falava o que queria e o engenheiro ou mesmo o pedreiro colocava as ideias. Agora hoje não, porque a arquitetura é uma arte, né? Então, explica para as pessoas que estão nos ouvindo o passo a passo de uma construção, de uma idealização de um projeto. Vamos lá então, doutora Cristina. É interessante a senhora falar sobre isso, de que antigamente a gente não tinha esse contato, né? Eu acho que as pessoas elas têm uma pequena ressalva com arquitetos de achar que é uma coisa de rico, que é uma coisa absurda. E não, né? O arquiteto ele está ali para suprir as suas necessidades e fazer as suas demandas baseadas no que você quer, né? Então, quando a pessoa ela me procura para fazer um projeto arquitetônico, vamos dizer assim, primeiro de tudo, ela tem que me passar
o que ela almeja daquele projeto, né? Então, Paulo, eu quero isso numa conversa informal, né, para que eu possa saber primeiro, porque o valor do projeto ele é baseado no tempo gasto que eu vou fazê-lo. Então ela vai me falar, Paulo, eu quero 3 quartos, eu quero uma sala, uma cozinha conjugada e tudo mais. E a partir daí, a gente fechando esse projeto, a gente vai esmiuçar toda a parte. Então, primeiro de tudo, uma visita ao terreno, porque é importante a gente saber condicionantes, sol, né, ventilação, iluminação, porque a arquitetura a gente faz presente nisso, né, em pensar para, por exemplo, o seu quarto não ficar muito quente, ou então ele ser quente no inverno, no momento que você precisa que ele esteja mais aquecido. Então, a partir disso, dessa visita em campo, a gente senta para um briefing, né, com o cliente, em que ele vai me descrever passo a passo do que ele quer. Então, Paulo, olha, eu quero X quartos mesmo, eu quero uma suíte, eu quero um closet, eu quero uma cozinha. Paulo, eu gosto desse tipo de acabamento. Aí a gente cai no quê? Enquanto a pessoa tem para gastar. Porque automaticamente a sua obra ela tem que ser relativa a quanto você tem para gastar, né, doutora Cristina? Porque não adianta a gente querer fazer uma obra milionária se a gente não tem dinheiro para isso, né? Então, essas são as principais, são as 3 primeiras etapas assim principais para que a gente possa fazer o projeto. Então, a partir daí, eu vou criar esse primeiro anteprojeto, né? A gente vai sentar, vai discutir em cima dessa primeira parte que eu criei. A partir dessa aprovação, a gente passa pro projeto onde eu vou mostrar a parte física do projeto, né? Um 3D que a gente chama. Então, eu mostro 3D com os materiais, explico como que as coisas vão funcionar dentro da casa. A partir disso, a gente tem... a gente passa para a parte de detalhamento de projeto, que aí é a parte que ninguém imagina que a gente faz, né? Porque todo mundo acha que é muito fácil eu desenhar, fazer um 3D ali, te entregar, e às vezes as pessoas elas assustam quando a gente entrega o material, porque o último projeto que eu entreguei era de uma área gourmet e tinha 50 páginas de detalhamento. Então, assim, é fazer o máximo para que na obra a gente não tenha nenhum tipo de dúvida. Então a gente tem essa parte de detalhamento, a gente entrega, faz a reunião para que a obra possa começar. Então, ou a gente conversa com o engenheiro, né, que vai fazer o cálculo estrutural, até porque nós arquitetos não fazemos essa parte. Então a gente conversa com o engenheiro, a gente acerta com a parte de pedreiro e tudo mais, e aí a obra começa. A partir daí, a gente tem outras coisas que vão do nosso trabalho. Então a gente tem as idas às lojas de materiais, então isso já entra também. Que hoje tem uma diversidade muito grande, sim. Né? Você pode construir uma casa grande e ela ficava, o custo dela ser barateado pelo material, que pode ser de excelente qualidade, mas de baixo custo. Sim, sim. A gente tem investimentos, vamos dizer assim, de porcelanatos, vamos dizer que hoje em dia a gente usa de 90 por 90, que vão de R$80 o metro quadrado a R$2.000 o metro quadrado. Então a gente consegue, então é isso que eu falo, a gente consegue baratear algumas coisas. Ah, Paulo, eu não quero gastar tanto nos revestimentos, mas eu quero gastar mais imobiliário. Então a gente consegue isso. Então a gente consegue ir balanceando uma coisa para outra. Ah, Paulo, por exemplo, banheiro e cozinha são os lugares que a gente mais gasta na casa, por causa de detalhe, por causa de equipamentos. Então acaba sendo que nesses lugares a gente consegue de uma forma ou de outra ir barateando. Que em vez de comprar uma torneira de R$2.000, você compra uma torneira de 400 ou até menos, né? Então assim, a gente tem N possibilidades. Eu falo que para mim uma loja de revestimento de material de construção para mim é um parque de diversões,
que a gente consegue ali visualizar muita coisa. Já foi na Casa Cor? Já, várias show, vezes. né? Nossa! A minha nora, casada com o João Pedro, meu filho mais novo, Sim. ela trabalha num grande escritório em Salvador de arquitetura e ela só faz design do interior, né? Ela ficou uma semana agora, mês passado, em São Paulo. Voltou deslumbrada. Chegou em Salvador, ela falou, nossa senhora, você vê tanta coisa que você não consegue nem imaginar, né? É. A Casa Cor, ela acaba sendo como se fosse uma vitrine mesmo de novidade pra gente, né? Então, assim, como se fosse um São Paulo Fashion Week, né? Alguma coisa assim, para as pessoas poderem ir lá e saberem as novidades. Então, pra gente, a cada passo que a gente dá lá dentro, a gente descobre uma coisa diferente. E eu acho que isso é bom porque a gente ali dentro, a gente consegue observar muita coisa e tirar muita coisa dali de dentro para levar para o nosso dia a dia. Lógico que tem muita coisa também que é assim, muito difícil da gente tirar dali, mas tem muita coisa que a gente consegue aproveitar e além de tudo é maravilhoso. Então assim, são 30 ambientes, cada um com uma personalidade, né? Eles descrevem aquela personalidade, então quando você entra, então por exemplo, são lofts. Eu acho que a Casa Cor agora eram isso lá no edifício São Paulo. Então você entra, então tem uma plaquinha na lateral descrevendo loft para um morador jovem de tantos anos, não sei o que. Aí você consegue imaginar a pessoa morando dentro daquele espaço. Então eu acho isso assim fenomenal. Aí você está tocando um assunto que eu acho interessante para o arquiteto, né? Por exemplo, quando você vai construir uma casa, uma das coisas também que o arquiteto tem que se preocupar, se aquele jovem casal pretende ter quantos filhos? Sim, sim. Né? Então, quer dizer, até o planejamento familiar tem que estar dentro de você para você imaginar tudo. A gente acaba virando um psicólogo, né? Psicólogo da construção. Exatamente. Acredito que a senhora, na sua profissão, também seja um pouco psicóloga, mas a gente acaba enfrentando essa parte da família, né? E acaba descobrindo isso. Então você tem que me falar: sua casa eu quero 2 quartos, mas você pretende ter quantos filhos? Mas você pretende ter quantos filhos e não tem um escritório? Não vai receber pessoas na sua casa? Então a gente tem que ficar indagando, porque às vezes a pessoa ela fala assim: é isso que eu quero. E às vezes na cabeça dela aquilo ali tá bom, mas e se ela pode mais, né? E se ela não pensou que, por exemplo, ela vai receber a família no final de semana? Você construiu a sua casa do zero, você vai querer que as pessoas fiquem deitadas no colchão? Jamais. Então assim, o bom é a gente conseguir estruturar isso, como eu disse, nessa primeira parte do briefing, aonde a pessoa fala isso mesmo, mas aí eu vou perguntando. E geralmente, eu quero um quarto. E se a gente fizesse um closet? Mas não sei se serve. Aí a gente descreve, o closet para você seria interessante. Você está construindo, né? Então seria uma forma de você não utilizar o espaço do seu quarto em si, né? A gente fazer esse espaço a mais. Então automaticamente você saindo do banheiro, você já passa pelo seu closet, já troca sua roupa, já passa pelo seu quarto e sai. Então, a gente tem... É uma economia em guarda-roupa, né? Sim, também. Porque os clothes hoje você pode fazer em alvenaria só com cabide. Sim. Então, a gente acaba que tem que saber mais ou menos o que a pessoa está pensando e indagando ela para até onde ela quer ir, né? E se a pessoa, hoje em dia, todo mundo tem o sonho de ter a casa própria. Mas nem todo mundo tem a possibilidade de daqui a 10 anos construir uma nova, né? Então a gente tem que ter essas possibilidades. Você está tocando um assunto interessantíssimo. Eu tenho 2 filhos que moram em Santa Catarina. Sim. Minha filha mora em Tijucas, que é uma cidade entre Balneário e Floripa. E o meu filho que mora em Itajaí, Vitinho. Sabe o que eu senti lá? Que aqui na nossa região, os prefeitos ainda não acordaram. Os bairros estão sendo criados por arquitetos e estão sendo bairros humanizados. Entendeu? São bairros, mesmo a Minha Casa Minha Vida, você precisa de ver.
Tem um condomínio em Tijucas, logo na entrada de Tijucas, que são pequenos apartamentos, Minha Casa Minha Vida. Tem até foi o primeiro Minha Casa Minha Vida que o Lula criou no primeiro ano de governo dele, foi lá. Tem até a foto do Che Guevara no topo de tudo. E eu achei interessante que o apartamento tem uma área, são prédios, tem áreas de convivência, garagem comunitária, e uma área humanizada. Tem uma área que você, morador, você vai reservar no condomínio para fazer sua festa de aniversário, seu churrasquinho. Sim. Lógico, tudo com regras. Sim. Entendeu? E a Minha Casa Minha Vida. Sim. Entendeu? Super humanizado, super florido, que eu achei interessante, porque eu falo de todos loteamentos para Minha Casa Minha Vida popular que prefeituras fizeram, o único que fez, a única cidade que fez humanizado foi Piquiri. Sim. Tanto a Nova Piquiri como o Juquinha de Castro. Sim. Foram super humanizados, entendeu? Porque o resto foi casinha de porquinho. Entrega de qualquer jeito. Exatamente. Né, é isso que eu falo para a senhora, isso que eu estou falando para a senhora. O arquiteto, nesse caso, ele entra para pensar no coletivo mesmo, né? Então, assim, olha, nós vamos ter uma família nesse apartamento nós vamos atender tantas pessoas, mas nós vamos atender mais quantas pessoas aqui? Essas pessoas têm suas necessidades. Então, elas têm a necessidade de confraternizar, elas têm a necessidade de estar com outras pessoas. E aí, acaba que, pensando por alto, né, eles fazem assim, vamos fazer de qualquer jeito mesmo, a gente já está dando a casa, né? Mas não, as pessoas elas vão tendo essa... Só que traz, como diz coisa, traz problemas, como diz os humildes, traz problemas sérios depois. Sim. Porque elas não foram projetadas para uma convivência. Sim. Entendeu? Não tem. E lá é interessante, Paulo, que quando começa esse tipo de loteamento, de empreendimento, eles fazem uma placa imensa, projetado pelo escritório de arquitetura tal, visando isso. Entendeu? Eu acho bonito porque ele descreve o empreendimento. Sim. O que não tem na nossa região. Não, entendeu? Aqui a gente tem, acaba que tendo qualquer coisa, né, doutora Cristina? Eu acho que aqui ainda mais perto da gente aqui, né, Bicas, Piquiri e tudo mais, a gente ainda tem essa falha muito grande ainda de ter o arquiteto, como eu disse, uma coisa muito distante, né? Mas eu acho que se todo mundo olhasse, igual por exemplo, eu presto serviço para 3 prefeituras, se eles olhassem e eles falam que eles deviam ter contratado arquitetos antes, porque é diferente o olhar do que eu chegar, no caso, quem seria antes eram engenheiros. Então eu chegar lá e falar assim, a gente vai fazer um quadrado aqui e vai dividir dessa forma e não pensar em absolutamente nada. Então assim, a gente sempre preza, óbvio, pela beleza, né, mas pela funcionalidade também. Então assim, acessibilidade é uma coisa que a gente sempre pensa e sempre tem que pensar. E às vezes as pessoas não pensam nisso, né? Então assim, tem que ter uma rampa? Tem que ter uma rampa. É obrigatório isso. A gente tem uma MPR para isso. Então assim, acaba que a gente vai criando isso nas cidades, igual por exemplo, lá em Piquiri, que a gente acabou transformando a cidade inteira, em Tabuleiro também a gente acabou transformando bastante, fazendo coisas muito bonitas, e em Aracitaba também, mas é uma coisa assim, que aos poucos a gente vai chegando e vai mostrando. E as obras públicas, elas sendo projetadas por um arquiteto sensível, sim, entendeu? Porque o verdadeiro arquiteto ele tem que ter alma de artista. Sim. Tá? Ele tem que ser um artista, ele tem que ter alma de artista, ele tem que gostar de arte, acima de tudo. Sim. Admirar a arte, entendeu? E nós tivemos grandes no Brasil, grandes arquitetos, que eram verdadeiros artistas. Apesar do berço da arquitetura ser na Espanha, em Barcelona, sim, nós também tivemos grandes arquitetos que se espalharam pelo mundo inteiro, sim, com suas obras.
para não fazer aquelas coisas sem graça, que fica parecendo uma obra pública cinza. Tem mais cara de cemitério do que um jardim, do que uma praça de convivência, entendeu? Então tem que ter isso, e isso já está começando a mudar na nossa região. Graças a Deus, que começou a surgir arquitetos como você. Sim. Tem um menino que eu adoro, ele aqui de Bicas, que é o Arthur Jardim. Sim, conheço uma também. Pessoa sensível e nunca foi aproveitado na própria cidade dele. Você acredita? Ele nunca foi aproveitado. Por isso que eu bato palma para Piquiri. Por isso que eu amo o Piquiri. Porque está aproveitando a prata da casa. Sim, entendeu? Sim. Então tem que criar. E lá no Sul, eu gosto sempre de comparar no Sul, porque eu sou encantada por Santa Catarina. Cria-se praça, mas na praça cria-se arte. Entendeu? Então, lá, por exemplo, na Beira-Rio, em Itajaí, ela é toda feita com umas esculturas que são formadas por losangozinhos, esqueci como é que chama isso, tem um nome próprio, que são pequenos cacos de mosaicos. Ah, sim, mosaicos. Né? Tipos mosaicos. Então tem um peixe, tem um barco, tem um, sabe assim, que a pessoa vai caminhando e vai curtindo a arte. Entendeu? Então eu acho isso assim, que eleva a alma do cidadão. O cidadão fica mais calmo. Sim. Eu acho que antes as pessoas elas não estavam preparadas para isso e acabava refletindo isso nas construções públicas, né? Então assim, como a gente estava falando, faz de qualquer jeito, né? Mas a gente tem que levar, até parafraseando o Marcos lá de Tabuleiro, que é o vice-prefeito, o povo merece o belo também. Lógico. Então, porque isso eleva a alma. Então, é super interessante a gente pensar em N possibilidades para aquele espaço, para qualquer coisa que a gente vá projetar, né? Então, eu acho que nessa parte de prefeitura, a gente tem visto, pelo menos eu tenho visto uma mudança muito grande, graças a Deus. E acho que vem mesmo mostrando e consegui mostrar um pouco do meu trabalho em Piquiri, nessas outras cidades, né? Eu falo mais de Piquiri porque eu sou de Piquiri, né? Então, acaba que a gente vai refletindo e vai mostrando o trabalho da gente para todo mundo. Não, e é engraçado que Piquiri, ela tem uma vocação própria. Piquiri, todos os prefeitos cuidaram muito bem da sua cidade. Entendeu? Uns mais, outros menos, mas tudo dentro do cuidar da sua casa como se fosse um lar. Isso sempre é característica de Piquiri. Que está sempre bonitinho, sempre limpinho, sempre muito cuidado, né? Sim. E sempre florida, que é o que a gente vê no Sul. Você não entra numa cidade no Sul se ela não tiver muitas flores. Entendeu? É geral, qualquer cidadezinha que você for. E assim, é o colorido, né? Mesmo para dar aquela alegria, felicidade mesmo. Que, igual, por exemplo, porque às vezes a vida é tão ruim, desculpa o palavrão, é tão desgraçada para uns, que se ainda não tiver as flores para enfeitar o seu caminho, poxa, as pessoas vão ficando tristes, doentes. A flor, eu tenho uma cidade que eu fui no interior, que eu esqueci o nome agora, no interior de Santa Catarina, e que ele diz, aqui todos nós cuidamos das rosas, entendeu? Para não ficarmos doentes. Entendeu? Porque aí você não cai em depressão. Você sai de sua casa e começa a olhar o colorido das flores, te eleva a sua alma. Faz seu dia mais bonito. Se a senhora chegou a ver, agora aquela árvore da entrada ali de Piquiri está super florida, né? Eu não sei, eu acho que ela é um jacarandá. E a gente fez o pórtico de entrada. Quando você chega na cidade, aqui parece um quadro. Isso. Então, assim, e você vai andando, lógico, o Glauco, ele se preocupou muito com isso, de florir muito a cidade, né? Fora as obras, a gente tem uma cidade muito florida e ele tem uma equipe própria para isso, para cuidar mesmo de paisagem. O Raul plantou de fora a fora. Aquilo é uma graça. O Guaraná está copiando agora. E a senhora já viu no Natal, né? Que eles vão e enfeitam todas de pisca-pisca, fica uma coisa linda. Então, assim, são coisas que todo mundo foi pensando, né? O Raul também com uma mente super aberta, né?
E já pensou nisso lá atrás e agora a gente pensando nisso também, então coisas que vão casando e se juntando, né? Guarará ficou muito tempo abandonado, sabe? Então você entra em Guarará agora, você vê que parece que o sol está brilhando mais. Entendeu? A sensação que eu tenho é que a minha cidade onde eu nasci, ela voltou a ter o brilho da minha infância. Sim. Entendeu? Porque ela estava tão cinzenta, porque a cidade quando ela está suja, ela está sem flores, ela fica cinza. Por mais que o sol nasça, você não sente essa energia. Então, em Guarará, hoje eu entro, a energia é outra. É uma vibração diferente. Outro dia ainda coloquei, depois do Sol Terra, o melhor prefeito de Guarará foi o Zé Maurício. Quase apanhei, né? Mas há diferença, você vê, entendeu? Sim. O astral diferente, Sim. entendeu? E eu tô vendo Piquiri o tempo inteiro, sempre se preocupou muito com a arte. Sim, sim. Não só cuidar do seu lar, mas da sua arte em geral. Sim. Piquiri sempre foi um povo voltado para a música. Foi a primeira cidadezinha do interior da Zona da Mata a ter um festival de música, gente. Sim. Nomup. Antes do Nomup tinha um outro. Tinha um outro? Eu não lembro mais qual é. E foi até o Léo que criou isso. Então eu falo para a cidade, ela tem que ter uma vocação. O Piquiri tem a sua própria vocação, né? De sempre cuidar. E agora vamos para outra parte. Vamos. Além da arquitetura, nós temos design interior. Eu tenho uma casa, mas eu quero mudar o astral dessa casa. Sim, sim. Aí é mesmo a mesma estudo que você faz para a construção de um projeto, é o mesmo para o design? Acaba que são mais ou menos parecidas as ideias, né? Mas, igual, por exemplo, para o interior, a gente tem algumas possibilidades. Né? Igual, eu tenho uma casa, mas ela é alugada e eu quero modificá-la. Mas eu não quero quebrar nada, eu quero só comprar móveis soltos. E essa é a ideia. Não, a gente consegue, com isso, fazer um design de interiores perfeito. A gente leva a pessoa na loja, mostra, consegue ter essa visualização. Ou mesmo a pessoa falou, Paulo, comprei a casa agora, mas ela não me atende. Ou então estou há muito tempo na casa e quero modificar ela. A gente pode fazer a reforma de interiores, a gente pode fazer só mobiliário. E aí vai do briefing, como eu falei para a senhora, do cliente, né? Então, Paulo, a minha cozinha não está me atendendo. Então eu preciso de mais armário, eu preciso de uma despensa, eu preciso de algumas coisas que vão me facilitar no dia a dia. Ou então, Paulo, eu não cozinho em casa. Porque hoje em dia todo mundo trabalha muito e às vezes a gente não tem o tempo de cozinhar em casa. Paulo, eu só cozinho no final de semana, às vezes eu prefiro fazer uma área gourmet lá fora. E no final de semana, né, eu recebo as pessoas. Então, a partir daí, a gente vai criando o diálogo e vai criando esse briefing mais detalhadinho. Aí eu te falo a diferença, né, de gerações de época. Sim. Na minha época, os meus avós tinham uma cozinha imensa. Entendeu? Aquela mesa para 10, 12 lugares. Era uma cozinha maior, era o cômodo maior da casa. Por quê? Porque ali era o centro de convivência. Onde você recebia as pessoas. Então não havia ideia que você podia fazer uma área gourmet. Hoje não, a área gourmet hoje é mais importante que a cozinha. Sim, sim. Entendeu? A maioria das pessoas, elas utilizam mais a área gourmet do que a cozinha de casa mesmo. E eu acho que isso é muito funcional, porque aí, cozinhei lá fora, vou deixar... Eu, por exemplo, moro sozinha, você chega depois de ir para onde, você está fazendo outra coisa, e comeu aquela comidinha, entendeu? Hoje, aqui em Bicas, não sei em Piquiri, mas aqui em Bicas você pode encomendar a sua comida para todos os dias da semana, entendeu? Eu já compro os potinhos, você já põe na geladeira, joga ali, põe no micro-ondas, esquentou, entendeu? É tudo prático. Sim. Porque quando você já chega em casa, você já está tão cansado, você vai para a cozinha? Não. Porque os meus avós, a minha avó vivia dentro da cozinha. Ela levantava e ia para a cozinha, a noite vencia, ela estava na cozinha, entendeu? Porque essa era a função da mulher, entendeu? E eram muitos filhos, né? Então, a casa cheia. Mas hoje você sai, você não sai todo dia às 8 horas, só volta às 18. Sim. Você ainda vai para a cozinha fazer comida. Eu gosto, adoro, mas sábado e domingo. Sim, para você até poder relaxar. E seria interessante, igual eu falei,
essa área gourmet, que aí às vezes você chama um amigo para tomar um vinho, para tomar uma cerveja, para fazer um churrasco, que seja. E aí a gente vai criando, né? Às vezes fala assim, ah, Paulo, eu prefiro que seja a minha área gourmet, porque eu não quero que as pessoas entrem dentro da minha casa, porque senão eu vou ter que limpar lá dentro também. Faxineira hoje é a coisa mais difícil. Exatamente. Então a gente às vezes faz um acesso direto por fora da casa para a área gourmet. Então o pessoal já fica por ali, tem um banheiro, às vezes tem até um quarto, em que se precisar tá tudo ali à disposição. Então hoje em dia a gente consegue pensar em muita coisa, reutilizar muita coisa, né? Que a gente também tem que pensar um pouco na sustentabilidade, mas a gente não precisa de deixar aquilo óbvio, né? Então eu acho que isso que é interessante da arquitetura, ainda mais no design de interiores, né? Porque é uma coisa que a gente dentro da faculdade, a gente vai aprendendo, até porque eu fiz uma faculdade que ela era voltada totalmente pro campo de trabalho. Lá no SES, eu fiz no SES, e a gente não tinha essa parte de pesquisa igual a gente tem hoje em dia na UFJF. Então eles já te preparavam ali dentro para o mercado de trabalho. Ó, você vai ter que fazer isso aqui, isso aqui. Então ali dentro a gente já saía com estágio para poder fazer os estágios dentro dos escritórios. Então acho que isso ali dentro da faculdade acaba moldando a gente de uma forma interessante. Não que da UF não seja, até porque a gente precisa de pessoas que façam pesquisa, né? E também não que no SES a gente não consiga isso. Mas eu acho que ali a gente voltado muito para o mercado de trabalho. Então, ó, você vai sair, é assim que vai demandar, as coisas vão demandar, tanto que a gente tem um período que é o 9º período na faculdade, que a gente tem um contato com um corretor de imóveis, que ele apresenta para a gente inúmeros lotes, né, na cidade, em que a gente vai estudar viabilidade para poder, como se a gente fosse fazer um empreendimento. Então, a partir dali, a gente tem que coletar tudo. Então, parte social, parte de crescimento populacional, né? Então, achar aquilo tudo para ver se aquilo ali, naquele lugar, vale a pena. Porque se, por exemplo, um construtor, Paulo, eu quero construir um edifício em tal lugar. Não, peraí, a gente tem que fazer o estudo de viabilidade primeiro, para que a gente possa partir daquilo ali. Então, eu acho que isso é, pra gente, né, pensar nisso, além do mais, a gente tem toda a parte de legislação que é uma loucura. Não, e principalmente você que trabalha muito com prefeitura, sim. Eu estava vendo outro dia no YouTube que tem uma legislação própria agora na questão de construção nas cidades, que é a questão do calçamento, sim, das sim. calçadas e mesmo das ruas, porque tem que ter não sei o quê, enfim, eu não entendi nada. Sim, mas é uma nova... Tem que ter um monte de regras a serem obedecidas. Sim, sim. E antes de trabalhar em Piquiri, eu acho que foi um dos trabalhos assim que para mim me fizeram abrir a cabeça, que eu trabalhei 2 anos na prefeitura de Juiz de Fora como analista de projeto. Então ali eu consegui entender mesmo como que as coisas funcionavam. Então você tem que estar ali, você tem uma brochura que é a legislação de Juiz de Fora, a legislação urbana, você tem que estar com aquilo ali 24 horas na mão, porque entra um apartamento, entra um edifício, não sei o que, e aquilo ali você tem que saber de cor para poder corrigir aquilo ali, né? Não, no interessante caso. você está falando, além da legislação federal, né? Entra a municipal. Sim. Porque cada cidade tem a sua. Entendeu? O que, aliás, aqui em Biga está parado, que eu acho que não atualizou, e a maioria das cidadezinhas do interior, que é o seu código de postura. Entendeu? Tem que ser atualizado. Eu falo, gente, o mundo está girando muito rápido. Então, o seu código de postura de uma cidade não pode ser aquele de 20, 30 anos atrás. Entendeu? Tem que haver uma atualização constante. Lá e em para isso, isso, acho que eles atualizavam acho que de 2 em 2 anos, se eu não me engano. Fora todas as leis que tramitavam na Câmara, e a gente tinha que estar com aquilo ali em mãos também para poder passar aquilo para as pessoas, né? Lógico. Porque hoje tem as leis, por exemplo, em questão de calçada, acessibilidade.
entendeu? As pessoas estão ficando mais idosas. Sim. Então eu acho que as prefeituras têm que... mas a calçada é do proprietário, é de quem mora em frente. Não, a prefeitura tem que cuidar. Porque toda uma população que passa ali, não é só quem mora em frente que passa ali, Sim. entendeu? Que usa aquele pedaço de calçada. Então há necessidade disso. Sim. E uma questão que eu vejo também, porque está acontecendo comigo, árvores. As prefeituras não sabiam plantar árvores. Não. Escolhia qualquer um e ia plantando. Plantaram em frente do meu prédio 3 pau-brasil. Sabe o que está acontecendo? Arrebentou a calçada todinha. Sim. Todinha. A calçada está com cada, como diz, né, popularmente falando, cada murundu, entendeu? Que nem bicicleta consegue passar mais. A gente, inclusive, teve como se fosse um workshop na Caixa Econômica Federal, que automaticamente muitos desses projetos que a gente faz na prefeitura, eles são passados, né, pela Caixa Econômica para avaliação e automaticamente para conseguir o dinheiro, né? E eles estavam explicando para a gente como fazer o plantio das novas árvores para a gente não ter esse problema, que é igual, por exemplo, eles falaram assim, pega uma canaleta, né? A gente enterra e planta a árvore ali dentro, que aí a raiz dela ela vai para baixo, não ela não volta. Então assim, automaticamente a gente vai aprendendo, né? Porque antigamente ninguém pensava nisso. Você precisa ir longe não. Aquelas árvores maiores em Piquiri, aquelas que estão do lado de cima. Sim. Entendeu? Aquilo ali tá... Tanto que elas já invadiram até a rua. Pode causar. Aqui em Bicas, eles tinham aquela planta que foi inventada pelo português, porque aquela planta ela era híbrida, que é um tal de fixo. Se não me engano é isso mesmo que chama. A raiz dela estava indo até no córrego, passando por dentro da tubulação do esgoto. Lá em Piquiri aconteceu isso também. A raiz da árvore estava entrando por dentro da tubulação de uma casa e estava saindo dentro dele. Para você ver, as pessoas não tinham noção, achavam bonito e plantava, mas não sabia a consequência. Porque não sabe aquilo ali a longo prazo, né, doutora Cristina? Então, assim, aí vai plantar, tudo bem. Eu acho que árvore pra gente é necessário, né? Mas eu acho que a gente tem que pensar direitinho quando a gente vai plantar, porque não adianta a gente plantar uma árvore gigantesca que vai acabar com tudo que a gente está fazendo. Exato. Né? Então, assim, quer plantar uma árvore muito grande, projete um lugar para que ela fique bem ali, né? Um canteiro grande, alguma coisa assim, e proteja esse canteiro para que ele não consiga destruir tudo em volta, né? Porque acaba indo mesmo, vai destruindo tudo mesmo. E é natureza, né? A gente não tem como, de certa forma, coisa que já está ali muito antiga, a gente ter como cessar, né? Por isso que eu falo, tem que procurar o profissional certo. Sim. As prefeituras nunca tiveram isso, entendeu? Sempre foram fazendo. A bel prazer de cada um que estava no poder naquele período. E não é bem assim, entendeu? Você tem que ver as consequências. Sim. Até na construção, eu falo. Às vezes você quer fazer um edifício ali, de primeiros. Vamos fazer, né? Faz a fundação, né? Mas não havia um estudo que aquele solo poderia se mover. Sim. Entendeu? Às vezes se tampava mina d'água e fazia em cima. Hoje a legislação já exige um estudo prévio. Sim. Entendeu? E o Ministério Público é obrigado a vigiar isso. Sim. E acho que isso serve até para as casas, né? Para residências. Porque as pessoas antigamente também faziam de qualquer jeito, né, doutora Cristina? Então, assim, às vezes faz de um jeito que ali na frente vai dar um problema, aí a pessoa começa a fazer um puxadinho ali, um puxadinho aqui, né? Não pensa nessa... Mas, Paulo, o Brasil, quando foi construído, que eu falo na época do reinado, né, em 1800, até um certo período de 1900, vamos falar de 1900, havia pessoas especialistas, elas não eram engenheiras, elas não eram arquitetas, mas eram pessoas que tinham farto conhecimento em construção. Sim. Vide as grandes igrejas, né? Os casarões. Você fala, gente, como é que isso manteve em pé até hoje? Mas havia uma ciência. Que depois passou um período que essa gente foi morrendo e não foi transmitindo. Sim. Entendeu? Aí passou de casarões e de coisa,
para casas populares que eram feitas e de tal forma que parecia a casa dos três porquinhos. Sim. Entendeu? Então, houve um período onde que havia um grande conhecimento, Sim. que era passado de geração para geração. Eram muitos estudiosos, né? Exatamente. E trazia o conhecimento se passava. Sim. Só que houve uma quebra nessa consequência de passar o conhecimento. E está cada vez pior. Então, cada vez as prefeituras, os gestores de seus municípios têm que procurar os profissionais. Sim. Um estudioso em cada área. Se a gente for parar para pensar, falando de arquitetura de um modo geral, a gente tem construções igual, por exemplo, as pirâmides egípcias. Uhum. Até hoje é um grande mistério de como aquilo tudo foi construído, foi projetado, e hoje em dia a gente, com tanta tecnologia, com tanto saber, né, entre aspas, a gente não conseguiria fazer aquilo ali daquela forma que foi feito, e estão até hoje de pé, né? Então eu acho que ao mesmo tempo em que a gente, enquanto população, subiu de nível, a gente teve um empobrecimento intelectual, porque antes a gente não tinha arquiteto, engenheiro, a gente não tinha nada disso. A gente tinha pessoa que fazia aquilo ali, estudava para aquilo ali, né? Então eu acho que a gente, mesmo com a evolução da tecnologia, a gente teve acho que o problema do ser humano é deixar tudo para a tecnologia, né? E esquecer de se atualizar. Agora, Paulo, eu não sei como você faz nas prefeituras. Sim. Porque eu sei que eu trabalhei em prefeitura e câmara, eu sei que a coisa mais difícil é você passar o seu conhecimento para que o outro entenda e aceita. Entendeu? Você faz um projeto na prefeitura, você acompanha aquela obra? Então, geralmente, o que acontece? Eu nunca faço o projeto sozinho. Então eu faço o projeto arquitetônico em conjunto com o engenheiro. Aí vem o engenheiro, porque ele tem que fazer toda a parte estrutural. Então, como eu não estou todos os dias na prefeitura, geralmente o engenheiro está mais, ele fica mais por parte de acompanhamento de obra. Por exemplo, toda semana que eu estou lá, eu passo lá para ver se aquilo ali está dentro dentro do projeto, né? Porque às vezes as pessoas elas têm um probleminha também em conseguir ler o projeto, né? Outro grande problema é conseguir mão de obra que consiga entender minimamente o projeto, né? E a partir dali a gente vai fazendo as coisas. Então, assim, me ligam se deixar de uma em uma hora, isso aqui, gente, mas tá no projeto. Então, assim... Mas sabe por que eu estou te perguntando? Leopoldina, o prefeito de Leopoldina está dando um show em administração. Mas ele pediu um projeto que da entrada de Leopoldina até no centro da cidade. Sim. O projeto é lindo, lindo, entendeu? Só que na hora da execução se entregou uma empresa, um material de péssima qualidade, de baixa qualidade, que a gente sabe que vai desmanchar na primeira chuva, entendeu? Então, quer dizer, eu fico com pena do arquiteto que projetou aquilo com tanto amor, com tanto carinho, que deve ter passado horas acordado, porque o arquiteto ele é um criador, ele é um gênio. Então o que acontece? Eu acho que deve acontecer assim, no meio da noite você deve acordar, tive um estado, já sei como eu vou fazer. Sim, exatamente. Porque o artista é assim, entendeu? E ele vê que aquilo que ele projetou, lindo, você olha o desenho, é lindo, e na hora de construir, o negócio foi tão mal feito, o meio-fio está desmanchando. Você chuta o meio-fio e desmancha. O que acontece, doutora Cristina? Geralmente, quando é uma empresa assim, que vai fazer o projeto, né, que não é a prefeitura que vai executar, a gente tem que entregar toda a parte de detalhamento para aquilo ali. Como eu disse, a gente tem uma parte fora a criatividade, né, para poder entregar. Fora isso que a gente tem que fazer uma reunião para poder alinhar. Então, eu acho que, igual por exemplo, eu não estou lá, mas igual por exemplo, o secretário de obras está. Então ele pode, se eu no dia que eu não estiver lá e estiverem fazendo alguma coisa errada, peraí, não é assim.
peraí, esse material que está aqui não é o que foi licitado. Então, assim, a gente tem que ir tendo também esse jogo de cintura para poder entender o que o outro tá entregando para a gente, né? Tem que ter seu cuidado, porque queira ou não, é o seu nome. Sim. Entendeu? Poxa, aquele arquiteto, olha a porcaria que ele fez. Entendeu? E às vezes, assim, a culpa nem é nossa, mas a gente acaba levando o nome por causa disso, infelizmente. É igualzinho, você calcula um prédio, Sim. entendeu? Planeja tudo, entrega para o engenheiro e para o construtor lá. Sim. Aí ele começa a usar um material de 13ª qualidade, o prédio cai. Você entendeu? Então, quer dizer, realmente tem que ficar atento e vigiar o tempo. Sim, não, tem que tomar cuidado muito com isso. Paulo, foi um prazer. O prazer foi todo meu, doutora Espero Cristina. que você venha outras vezes. Só chamar. Tá? Não, você também pode se oferecer. Entendeu? É tão bom a gente conversar, principalmente as pessoas novas, assim, que têm ideias sensacionais. Ah, que isso, eu Quando agradeço. você quiser vir aqui falar de algum projeto seu, de falar de alguma coisa, até que mesmo que estiver te incomodando, Tá. entendeu? Olha, está acontecendo isso no Brasil, isso está errado, eu acho que, entendeu? Podemos vir aqui discutir e conversar, tá? Mas foi um prazer. Prazer foi todo Entendeu? meu. Eu que te vi tão pequenininho, te vi hoje aqui, entendeu? Chega a ser emocionante, Ah, que entendeu? isso, obrigado. A gente vê que uma criança que a gente via correr ali na pracinha de pequeno pra lá pra cá, hoje se tornar esse grande profissional que obrigado. você se tornou, entendeu? E eu sei o quanto você é dedicado. Aliás, isso é de família, essa paródia. Todos são dedicados naquilo que fazem, entendeu? Então, meus parabéns. Obrigado. Te aguardo outras vezes. Levo o meu abraço a todos os seus familiares, entendeu? E espero tê-los aqui novamente. Muito e a obrigado. todo ouvinte da rádio, o nosso muito obrigado e que Deus abençoe a nossa semana. Com você, William. Beleza, valeu, Paulo. Obrigado aí por estar com a gente aqui Quer dar uma mensagem nesse final? Pode dar. programa. Primeiro vou se despedir, doutora Cristina. Obrigado aí pela sua presença. Parabéns pela entrevista. Agora, suas despedidas, Paulo. Não, eu queria só primeiro agradecer a doutora Cristina pelo espaço e agradecer a rádio também pela oportunidade de vir aqui poder falar um pouquinho de arquitetura e design e poder contar um pouquinho da minha história. Muito obrigado, gente. Uma boa semana para vocês. A primeira de muitas, com certeza. Muito bem, vamos de apoio cultural já já e eu estou de volta com o Túnel do Tempo.